Olá, o Sem Arrodeio está no ar, o podcast da rede ANC, que nesta edição recebe o deputado estadual Heitor Ferrer, do União, por enquanto, né? Porque agora com essa janela pode ir para outro partido. Heitor Ferrer foi deputado vereador, vários mandatos, deputado estadual muito atuante, sempre numa postura de oposição durante toda essa trajetória política, e é um prazer recebê-lo aqui no Sem Arrodeio. Eu é que agradeço e parabenizar logo pelo nome, ó. Sem arrudeio. É direto, né? Então, estou aqui à sua disposição, Sueli. Já que é direto, vamos lá. O senhor passou a vida no PDT, né? Teve um ruído aí que, quando o grupo do Ferreira Gomes, do Cid, entrou, o senhor disse: se o Ferreira Gomes chegar, eu saio. E agora o senhor está aliado com Ciro Gomes, que foi o primeiro dos Ferreira que entrou no governo do Estado. Me explica aí essa Bom, mudança olha, aí no. eu fui vereador com Ciro. O Ciro foi eleito prefeito em 88 e eu eleito vereador. Fui vereador de Fortaleza 4 mandatos. Quando o Ciro se elegeu prefeito, ele começou a administração dando impacto, porque vinha da Maria Luísa, a Maria Luísa que foi muito boicotada pelo governo do Estado, foi muito boicotada pela própria Câmara de Vereadores e teve um mandato muito difícil. O mandato da Maria Luísa foi um mandato muito arrastado, né? Porque sem o parlamento não se administra. Nem se administra cidades, e nem se administra estado, e nem se administra a União. Pois bem, quando a Maria Luísa saiu e o Ciro assumiu a prefeitura, eu fui eleito também naquela eleição de 88, vereador de Fortaleza. Nunca tive problema com Ciro Gomes, político. Nunca tive como prefeito. Depois ele foi ser governador, eu continuei sendo vereador, não fui deputado na época dele que ele estava sendo governador do estado. Depois ele foi para o Ministério da Fazenda e de lá para cá não teve mais cargo executivo eletivo. Então, foi candidato a presidente várias vezes, não consegui lograr êxito, né? A minha querela, a minha divergência com relação aos Ferreira Gomes era o governador Cid Gomes, ao qual fiz uma forte oposição, uma ferrenha oposição, nos seus 2 mandatos. E então, quando eles vieram para o partido, antes do Cid, veio a Patrícia, eu continuei no PDT. Depois veio o Ciro, eu continuei no PDT. Aí depois veio o Cid. Quando o Cid entra, eu digo: olha, não há condição de estar no PDT com o Cid, porque não que eu seja melhor do que ele, não dá para estar no partido com o Cid Gomes, porque eu fiz ferrenha oposição a ele e não tem como conviver com as arestas que eu tinha com o governador do estado, que era Cid Gomes. Com Ciro nunca tivemos nenhum arranhão. Foi sempre uma convivência muito pequena e uma convivência muito cordial, muito respeitosa. Todas as vezes que eu me encontrava com o Ciro, em qualquer um evento, ele cumprimentava de maneira muito elegante, de maneira muito cordial, e até o Cid. O Cid nunca me tratou mal nos encontros que eu tive com ele fora da Assembleia. Então, era posição política mesmo, era uma posição definida que, politicamente, eu não podia estar com o Cid Gomes. Com o Ciro, nunca teve problema, e estamos agora juntos para ganhar a eleição para o governo do estado do Ceará. Mas o senhor era oposição ou era base do então prefeito Ciro Gomes? A Câmara época, Municipal enquanto a época vereador. era o bloco de oposição, os progressistas. Nesse grupo progressista, éramos eu, Augusto Gonçalves, que era um primo meu, era o Sérgio Novaes, era o Arthur Bruno, era o Inácio Arruda, era o Durval Ferraz, era o Samuel Braga, o Chico Martins e Iraguaçu Teixeira. 9. Nós éramos Uma oposição, oposição muito forte, né? era uma oposição, e logo em seguida, quando o governo começa a se arrumar, olha, todo administrador deva se dar pelo menos um ano para que ele possa arrumar a casa para a gente fazer oposição ou apoiar, né?
O Ciro entrou em 89, passou 89, 90, já saiu para ser governador do estado. Então, a convivência do vereador Heitor Ferrer com o prefeito Ciro Gomes foi muito pouca. Agora, a bem da verdade, quando o Ciro chegou à prefeitura, por conta da má vontade dos outros poderes, tanto do legislativo como do governo do estado do Ceará, com a Maria Luísa, ele chegou e deu um impacto administrativo muito positivo. Tanto é que saiu eleito governador do estado, pelo seu perfil de administrador. E fez, nos 2 anos que ele esteve à frente da prefeitura, ele fez um saneamento na prefeitura na parte financeira. Ele equilibrou a parte financeira quando então assume o ex-prefeito Juracy Magalhães, né? O Juracy assumiu com a saída do Ciro, Ciro. e aí teve toda a sua condição de administrar bem, porque as finanças já foram bem equilibradas. Está aí uma consequência Ciro Gomes, né? Mas teve um momento que o senhor falou aí que a Maria Luísa, ela assumiu a prefeitura nas condições muito adversas. Adversas, sim. Sabe, assim, fala-se que no primeiro dia de gestão dela já jogaram lixo na rua para dizer que no primeiro dia, não sei se isso é uma lenda urbana ou se é realidade, mas assim, ela dependia de verbos da União, ela dependia de verbos do Estado, então assim, Não tinha esses não repasses tinha os que tem repasses hoje, constitucionais, né, constitucionais. Era 86, né? Assim, era uma mulher, Era não era, 86, quando a Maria Luísa assumiu, né? sim, Então, a Constituição, que veio com as verbas municipais foi amarradas, né, 89, né? carimbadas, já foi depois de 88, já quando É. o Ciro assumiu a prefeitura de Fortaleza. E teve, olha, uma Câmara que não dá apoio ao administrador, ao prefeito, o prefeito vai ter sérias dificuldades para administrar. Imagine o estado do Ceará se não fosse o apoio da base governamental para o governador Elmano. Não administra, né? Não administra. É nem uma Câmara. Você vê a dificuldade do próprio governo federal, do presidente Lula, com o Congresso, né, tendo a divisão que tem. Ou seja, para o governador, para o presidente aprovar matérias polêmicas ou para segurar o seu veto, você vê que ele sempre está perdendo. É isso, questão da governabilidade. Da O governabilidade, governo não consegue se ele não tiver uma base de apoio para aprovar esses projetos. A marca do seu governo só se manifesta com a aprovação daquilo que ele acha que é o melhor. Para isso tem que ter o aprovo do parlamento. Se não tem, não segue, não deixa sua marca, né? O senhor fala aí da questão da boa administração do Ciro Gomes, teve um fator aí que o Ciro Gomes ele chegou à Assembleia na condição de suplente, né? Isso dá. Tasso Gereissati se uniu politicamente a ele e tornou as condições favoráveis de ser prefeito, líder, né? Líder, prefeito e governador. Assim, a história do governo das mudanças, né? Que era muito forte. A questão da moralização da coisa pública, de um governo que vinha quebrado com Gonzaguetas, de toda a trajetória de miséria que o Estado do Ceará financeiramente e nacionalmente era o perfil do Estado à época, né? Então, assim, era a pior educação, as pessoas morrendo de fome, né? Assim, uma miséria muito grande, não que hoje não tem, mas naquela época. Hoje tem o Bolsa Família que livra o cidadão da escravidão. Porque, na verdade, eu mesmo participei, às vezes, a convite de amigos, para distribuir quentinhas. Não, a cesta básica, né? Depois do Bolsa Família, acabou, porque dá-se, pelo menos, a dignidade do alimento. Muitas vezes, Sueli, as pessoas dizem assim, ninguém encontra mais quem trabalha no interior. Encontra. O trabalho remunerado. Desde que você remunere o que o cidadão tem direito pelo dia de trabalho. Por exemplo, você chega no interior, diz que a pessoa não quer trabalhar porque quer fazer uma cerca, ou quer fazer um cacimbão, ou quer fazer um manejo de gado. Você chega no cidadão e ele diz que a diária dele é de 120. O cidadão diz, não, só pago 50. O Bolsa Família
dá o direito de ele dizer: eu não vou trabalhar com hora escrava. Eu vou trabalhar se você pagar o que é direito meu. Eu vou trabalhar por R$ 120, que é a minha diária, digamos, né? Abaixo disso eu não vou. Ah, então não é que não tenha trabalhador. Não tem Não, trabalhador que se escravo, né? submeta a um trabalho escravo, que foi a cultura brasileira durante muitos anos. Esse trabalho escravo que se tinha no Brasil até então, os latifundiários, naquela época, os produtores de algodão, os produtores de oiticica, os produtores de carnaúba, os produtores de engenho, de rapadura, né, de mel de rapadura, eles tinham esse sistema feudal, onde as pessoas se submetiam a estar com eles por um prato de comida. O senhor está falando E o aí Brasil mudou por conta na disso. zona rural, mas essa realidade não foi só na zona rural. Quantas histórias a gente sabe de crianças, praticamente crianças, que vinham para as casas de família em Fortaleza com a desculpa de estudar, mas iam ser E escravizadas ser como empregadas serviçais, né? Sem domésticas, remuneração. às vezes abusadas sexualmente do filho É, do patrão ou do próprio é. patrão. Então, Isso é assim, relatado em foi uma filmes, em cultura, cinemas, né? né, E em documentários, infelizmente. que graças a essa política, realmente, as pessoas ainda continuam pobres, mas Com continuam com o dignidade de mínimo comer, possível para a pessoa sobreviver. da dignidade de ter o alimento. Então, o senhor defende Sim, que claro, as políticas claro. sociais, O que nós assistencialistas. temos, o que infelizmente tem sido pouco, é que a porta de entrada é muito larga do Bolsa Família e a porta de saída é muito estreita. E tem governante que comemora que entraram mais tantos mil no Bolsa Família, que absurdo, né? Porque quando você comemora que entrou tantos mil no Bolsa Família, é porque você comemora Aumentou a que tem mais pobreza. empobrecimento, né? Sim. Felizmente, agora começa a dar uma saída mais rápida dos que estão no Bolsa Família, mas é um programa extraordinariamente bom no que diz respeito a assistir a quem não tem, mas temos que ter políticas públicas para tirar do cidadão essa muleta oficial, essa esmola oficial que é o Bolsa Família, porque a dignidade está não em receber a esmola oficial, mas em ter o seu próprio sustento, o seu próprio trabalho com a sua qualificação. Eh, Foi anunciado agora amplamente, fim do ano, começo do ano, que pela primeira vez o Ceará tem mais número de carteira assinada do que de auxílio social, do que Bolsa Social, é. Família. Porque, ou seja, é um status quo que a assistência governamental ela é maior do que se produz do trabalho. Isso é uma inversão, não pode continuar assim. Mas, infelizmente, a qualificação que foi dada nos estados brasileiros, infelizmente, se estabeleceu dessa forma. Metade do Ceará, mais um, vive do Bolsa Família. Ainda hoje vive do Bolsa Família. Metade da população vive do Bolsa Família. Aliás, mais da metade. E o fato Todos os de mais municípios, ele hã. tem mais da metade vivendo do Bolsa Família. E o fato de ter mais carteira assinada do que Bolsa Família? É, mas agora que você está vendo essa inversão. Até hoje ainda é dessa forma. Se você pegar todos os dados estatísticos dos municípios, você vai ver que todos eles chegam a 55, 52, 58, 62%. Até 62% tem municípios que vivem do Bolsa Família. Quer dizer, é de um dinheiro que não tem trabalho, né? É de um dinheiro de uma assistência social por falha na construção do cidadão, da cidadã. A construção do A cidadão que construção a partir da escola de sim, qualidade, que não tem, mas o senhor a acha que partir hoje não da, tem da escola de qualidade? hoje, Sim, nos municípios, sim. nós estamos melhorando. Aliás, é um setor que o Estado do Ceará tem um reconhecimento nacional. É que a escola conseguiu avançar, né? Para mim, Avançar para em isso, resultados, mas também na questão da estrutura física, né, sim, também, deputada? também. E aí, a Graças bem, a a Deus. bem da verdade, a escola de tempo integral iniciou-se no governo Cid Gomes, Sim, né? Eu é. fazia oposição ao governador Cid Gomes, mas nunca deixei de reconhecer que a escola de tempo integral começou com ele e que os hospitais regionais também, e é inimaginável o estado do Ceará sem os hospitais regionais,
que os outros governadores deram seguimento, né? Eu trabalhava na Assembleia, o senhor era deputado na época, faz um tempão, antes do Cid Gomes, que a gente, o senhor, a gente, Comecei no Lúcio, é, 2003. exatamente no Laranjal, o senhor denunciava o Laranjal do governo Lúcio, né? Aquelas É. denúncias no plenário, e a gente viajava muito pela Assembleia Legislativa, visitando escolas sucateadas, hospitais sucateados, que não Chateados, tinha condição, os hospitais dos municípios, né? Houve uma mudança, né? Também É, há de e, se dizer o seguinte: em é, 20 anos de governo tem que é, mudar. é. Não é possível que em 20 anos de governo, com a mesma sistemática, o mesmo método de administração, o mesmo Modos operantes. modus operandi, tem que mudar. Não é possível, né? No tempo de Getúlio, a ditadura de Getúlio teve isso. Meu filho, foram 15 anos seguidos de você não ter congresso, e você não ter quem pudesse se opor ao que você quisesse fazer. Se não houvesse mudança, que é E isso? começou essa semente, o senhor falou que foi em 2006, quando ele chegou ao governo, mas assim, ele vinha de Sobral, que era um município Era um que, prefeito, que tinha foi uma prefeito, educação ruim, e ele conseguiu tornar isso. modelo, e quando governador veio para Sobral é cá, conhecido como um né? município que educava É, bem os seus munícipes, né? na É gestão onde, dele, né? é onde É, já tem começou essa essa. característica. Sobral é diferente do que diz respeito à educação. Sempre foi preocupada com esta área educacional. E Cid, vindo de lá, com o exemplo de lá, ele tratou também de fazer desse olhar especial pela educação, né? E fez, e Aí fez. puxou, trouxe os municípios para dentro dessa bandeira, porque a partir do momento que ele começou a premiar os municípios com Inclusive melhor com desempenho, né, com incentivos incentivos fiscais, né? Com a fiscais, ajuda do governo. sim. É muito importante E isso. aí veio uma sequência, É. veio o Cid, veio o Camilo, está no Elmano, que sua oposição, mas o senhor está Essa parte reconhecendo da educacional, questão não da educação, reconhecer né? seria uma falta de consciência das pessoas, né? Reconhecer o que é acerto e elogiar, e criticar o que é erro e cobrar. Esse é o papel do parlamento. O parlamento, eu digo sempre que o parlamento não pode ser nem apaixonado e nem odiento ao governante, porque o apaixonado não vê defeito nenhum e o odiento vê defeito em tudo. Portanto, essa situação criada no Brasil de base de Polarização. oposição, base de situação e base de oposição, é uma coisa que termina deixando o parlamento submetido a uma conduta chapada. Se eu sou da base do governo, não tem defeito. Se eu sou oposição, tem defeito em tudo. Pode ser assim, porque há sempre acertos e há sempre erros. Eu, particularmente, me considero um deputado independente. Eu faço a minha política de oposição de maneira independente, a votar muitas vezes com o governo. Hoje eu votei com a matéria do governo, onde ele altera o conselho de políticas públicas para a pessoa idosa. Sim. Por quê? Porque é mérito, é meritosa. Fiz uma emenda, foi aprovada, para incluir em políticas digitais, de inclusão digital, a pessoa idosa, para não deixá-la marginalizada Mais vítima à de tanta coisa, margem né? desse conhecimento, É. que é tão bom você ter o mundo na sua mão e melhora a cabeça e a cognição da pessoa. Não pode deixar crianças, para se livrar dela muitas vezes, porque dá trabalho, Ah, entregar um aparelho para que ela possa manusear a internet dia e noite. Isso aqui é o erro, né? Mas o adulto, de maneira controlada, a internet é um mundo a ser explorado. o senhor falou aí do Cid, elogiou, mas o senhor, voltando ainda, o senhor Então, disse ficar bem claro, é, nunca tive nada com o Ciro, tivemos entreveros nunca teve nada de contra, embate. nada, Sim. nada de embate. Com o Cid, tive. Quando ele chegou no PDT, eu O senhor saiu porque não ia ficar. saí, Né? não que eu fosse melhor do que ele, mas porque era incompatível Mas é isso, por essa quê? Por convivência. quê? A convivência, porque se eu fiz uma legislatura toda fazendo oposição, denunciei coisas graves, como, por exemplo, o que você vai se lembrar, o voo da sogra. Sim. Até música teve, né? Até música foi criada com o voo da sogra. Mas foi pedagógico, porque ninguém mais faz aquilo que o Cid fez, de fretar um avião, botar a sogra dentro e levar para fazer turnê na Europa. Isso é um absurdo.
Alguém tem que bater na mesa e dizer isso não é possível. Com dinheiro público, não. Se você quer levar a sogra, leve. Mas leve com o seu dinheiro, né? Então, a minha oposição não permitia que eu convivesse no mesmo partido. Só isto. E agora o senhor está no União, que está sendo a cereja do bolo, é oposição, é governo. União Brasil, ela vem de uma composição de partidos, né? PFL, naquela época também era PL, eu acho, ou era PSL, não sei. O fato é que juntou-se em União Brasil. E agora a União Brasil está se juntando com o PP, para fazer a União federação Progressista. UP, Uhum. União Progressista. Mas tudo indica que, com a candidatura do Ciro Gomes ao governo do Estado, vamos todos para o PSDB. E eu estou sonhando com esta hora, para ir para um partido que tem a história do PSDB, Partido Social Democrata de centro-esquerda, um partido que me é muito simpático. E tem aqui no estado do Ceará a figura extraordinária do ex-governador Tasso Gereissati, que foi um grande governador, que fez uma divisão antes dele e depois dele na parte administrativa, sem tirar os méritos do Gonzaga Mota, que também deixou uma marca muito positiva, apesar das gonzaguetas, Sim. mas teve marcas muito positivas. E a história de Gonzaga Mota é uma história muito bonita, porque foi um dos primeiros a apoiar a candidatura da Tancredo Neves, né? Pois bem, então, tudo indica que vamos para o PSDB na janela, mas o bloco todo que faz a oposição. Todos os deputados que hoje estão na oposição, com uma ou duas exceções, deveremos todos ir para o PSDB para fortalecer a candidatura do Ciro. Quando o senhor fala em todos, é o senhor. Eu, Cláudio Pinho, Queiroz, o Antônio Henrique, o Reginaldo, o Felipe Queiroz. Mota, Queiroz já disse, Felipe Né? Mota, o Lucenildo, quem mais? Não posso esquecer os São demais. quantos? Pois é, somos 9. Somos 9. Vamos, Então Sueli, vão tudo para lá. vamos todos para lá. Eu nunca pensei que o senhor ia ser um tucano do bico duro. Pois é, eu serei o tucano. Aliás, nessa época de polarização, Porque o senhor falava, né, do tucano. o meio é o caminho, porque a polarização, o Brasil está cansado disso, né? Ou você é um ou é outro. Ué, ninguém pode ter uma via diferente? Será que eu tenho que concordar com tudo que esse faz e discordar de tudo que esse aqui outro faz? Não tem um caminho que você possa depurar e ver o que é aproveitável de um lado ou de outro, ou dos dois, né? O PSDB, para mim, ele tem essa visão de centro-esquerda e é um partido social-democrata, né? Que é um partido que é o que a Europa foi para chegar no nível que chegou a Europa, a social-democracia. Na política não existe interesses inconciliáveis? Assim, eu quero dizer o seguinte: o senhor é um médico, Sim, o senhor militou a vida toda na oposição, isso. o senhor manteve uma postura muito retilínea, né, com aquela defesa. O senhor não ficou no PDT naquele momento porque era inconciliável o senhor estar no PDT naquele Era um caso, momento, digamos, quando o senhor pessoal, era quase. oposição àquele projeto que o Cid representava. Isso, Hoje o senhor está indo no PSDB, mas o senhor pode andar de mãos dadas com o PL. sim, Né? Não estou dizendo que o senhor é o Bolsonaro, mas o PL o que representa o PL no bolsonarismo no Brasil isso, representa o bolsonarismo. O senhor, como médico, o PL era contra a vacina, isso. né? Assim, o presidente Bolsonaro protelou ao máximo até que 700 e tantas mil pessoas morreram. Os que não morreram ficaram sequelados e posteriormente morreram. Fizeram aquele. O senhor é um homem que sempre defendeu o certo é o certo, a lei é a lei. Isso. Então, eu acredito que o senhor não concorde
Obviamente com que aqueles não. atos de 8 de São atos, janeiro. são atos Eu acredito que o senhor não, abomináveis, ou que o né? senhor não concorde com aquela minuta do golpe. Eu não Vox, acredito que a sua história lhe permita não, consentir um negócio não desse. tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu sou um democrata e abomino, abomino ditaduras e quem as planeja, mesmo sem êxito, né? O 8 de janeiro houve uma tentativa clara de golpe de Estado, de maneira muito bem articulada. O presidente sai do Estado brasileiro para dizer que não tem nada a ver com aquele movimento, para ser chamado depois do golpe dar certo, invadir os poderes. Como é que se faz uma chamada do Exército? O Exército é chamado para se estabelecer a lei e a ordem. Naquele estabelecimento da lei e da ordem, se instalaria a ditadura. Sim. Né? Estaremos hoje nós todos sob o tacão de um ditador, que é a coisa mais abominável que se possa imaginar. Eu não consigo imaginar um cidadão que tenha conhecido a ditadura militar ou que tenha lido, permita qualquer viés ditatorial de quem quer que seja, civil, militar, de reserva, ou qualquer que seja. Então, o que acontece com a candidatura do Ciro, e aqui eu vou dizer uma máxima de Brizola, ele dizia que quem dá destino ao caminhão é quem está na boleia dirigindo o caminhão. Os apoiadores estão na carroceria, sendo levados pelo chefe do executivo, eleito. Eu vou perguntar aqui a Sueli, quem foi o senador de Cid Gomes, à época? O vice de Cid. Quem deu o tom do governo Cid? Cid. Quem deu o tom do segundo governo Cid? Cid. Quem deu o tom do governo Camilo? Camilo. Quem está dando o tom do governo Elmano? Elmano. Quem é que dá o tom do governo Lula? Lula. Quem é que sabe quais são os partidos que estão com Lula ou que teve com Camilo? Eles ainda existem para a aplicação de políticas públicas do governante. O Ciro sendo eleito, a marca é Ciro Gomes. Não é partido A, B ou C que apoiou ou que esteve numa candidatura majoritária para, junto à popularidade do governante, do candidato, também fazer senadores. Quem vai dar o tom do governo, quem vai dizer como é a marca do governo, é o governador eleito. Basta ver a história. O Lula se elegeu com o vice do PL, com o Alencar. O Alencar ditou alguma coisa para Lula fazer ou desfazer? Claro que não. Mas ele era um empresário, era um homem Sim, articulado, é diferente um do homem que, perfil do um homem PL que hoje, né? mudou completamente a candidatura do Lula, porque burilou, Burilou e tornou ganhou apoio daquele nicho que ele não ganhou, ficou teria, né? palatável aos olhos dos empresários, né? O Bolsonaro, depois do que ele fez, dos erros cometidos, são erros brutais, dos erros do Bolsonaro, até aqueles de primeira chegada, hoje já não dariam apoio a ele, né? A candidatura do filho se consolida, mas certamente nos debates ou nas propostas, o povo vai definir melhor. Por enquanto, é uma candidatura que está se consolidando. Mas no caso nosso aqui no Ceará, o que importa é a candidatura majoritária. O apoio, todo partido que vier apoiar essa candidatura do Ciro, todo o apoio que se for dado ao candidato Ciro Gomes será bem-vindo. Todos os partidos. Então, o PL não é protagonista no governo Ciro. Ele é um auxiliar para Aliás, chegar ali. aliás, Ah, atualmente foi tirada qualquer possibilidade, segundo a Michelle Bolsonaro. Ela simplesmente tirou de tempo o que as lideranças do PL aqui estavam tentando fazer. Ela chegou e disse: olha, o PL não vai estar com o Ciro. Hoje o PL não está com o Ciro. mas Flávio Bolsonaro está vindo, né, para ver, com a base aliada deles, a possibilidade desse apoio. Para uma candidatura majoritária,
e aí o candidato a governador, ele tem que viabilizar Todos os tempo apoios. e recursos através de apoio de Sim. partidos políticos, né. Mas eu tenho a inteira convicção que o Ciro e qualquer um eleito não se submete a marcas de outros partidos. Quem conduz o candidato eleito é a sua própria marca. E o Ciro, você conhece, não é homem para se deixar manietar por ninguém, para se deixar levar por ninguém. Tem uma personalidade muito forte, uma personalidade própria, que ele sim dará marca ao governo do Ceará. E será o governante que vai transformar o Ceará em exemplo nacional. Além do PSDB, ou PL sim ou não, mas além do PSD, possivelmente do PL, quem mais vai junto nesse projeto do Ciro Gomes? Eu sempre digo que as articulações de candidaturas majoritárias, quem faz é o próprio candidato. E o Ciro está tratando disso com o Roberto Cláudio e com o Wagner, que é do União Brasil. Eles estão tratando de composições para fortalecer ainda mais a candidatura Ciro. E tenho uma convicção de que o Ciro ele é suprapartidário. A candidatura do Ciro é tão impactante que, se ele se candidatasse só com o partido, ele teria chances de ser candidato eleito. Mas nós vamos buscar partidos políticos, porque a governabilidade, a governança é dada através dos partidos políticos, com assento na Assembleia Legislativa. Governador nenhum conseguiria ou conseguirá administrar o Estado sem o apoio de deputados. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor Hum. e também ao Ciro Gomes como político, eu sou uma jornalista, eu tenho que citar os fatos. Na última eleição aqui em Fortaleza, o Ciro Gomes deu entrevista a todos, dizendo que o apoio dele na candidatura a prefeito tinha sido declinante. Isso foi ele, ninguém inventou. Junto com o Ciro Gomes, para candidato a prefeito, o Ciro Gomes ele foi governo na década de 90 e passou um vácuo de uns 30 anos fora do Isto. poder, né? Então, assim, ele é uma pessoa que estava ali e, de repente, está aqui como Só candidato. teve poder como governador executivo e de lá para cá Pronto, ele nada não mais. tem assim, uma trajetória de, durante esses 30 anos, ter prestado serviço público ao Estado. Eu estou querendo fazer as contas para mostrar. O meu Mas raciocínio. foi ministro da integração, Sim, né? assim, E iniciou o canal, do trabalhador. Né? a transposição de São Sim. Francisco. É Pronto. projeto inicial de Ciro. Aí pronto, eu não estou querendo desqualificar, estou querendo Sim. só fazer as contas. Ele passou quase 30 anos longe do poder e longe de ações políticas e ações como pessoa pública. Estudando o Estado, desde Certo. lá. Aí, ele está na eleição de Fortaleza, ele disse que a eleição de Fortaleza tem um terço do eleitorado do Ceará, mais ou menos, né? Então, assim, ele disse que foi uma votação declinante. O prefeito são 184 municípios. Eu não sei, eu acho que a quantidade de prefeitos que estão nesse projeto de vocês deve não chegar a três dezenas. Não nos importa a quantidade de prefeito, porque quando o movimento ele é de baixo para cima, ele é um movimento vitorioso. Tasso Gereissati foi candidato com 10 prefeituras contra 174. Tinha 10 prefeitos, Tasso. Os coronéis tinham 174. O Tasso ganhou a eleição porque o sentimento de mudança É o governo era das naquele mudanças. momento. Então, prefeito não dirige voto para cargo executivo. Prefeito, vereadores, lideranças têm força para levar o voto para o deputado estadual, para o deputado federal. Disputa de poder executivo do Estado e nacional, o eleitor define. Quando Tasso foi aclamado, o Galeguinho do Zóio Azul, começou com o Gingo, o Galeguinho do Zóio Azul, isso foi uma coisa tão espontânea, a necessidade de mudar, que foi eleito derrotando os coronéis que tinham o estado do Ceará todo. Collor de Mello foi outra onda. Quando você viu a onda Collor de Mello surgindo, esse movimento de baixo para cima,
essa coisa nascendo do chão, ele foi eleito com a popularidade que foi no início. Bolsonaro, uma onda de eleição que veio também contra o status quo. Bolsonaro foi eleito. Então, no Ceará hoje é a mesma coisa. Municípios onde prefeito tem 80% de popularidade, e eu convivo com algumas pessoas desse município, liguei para um cidadão amigo meu há poucos dias, ele disse, olha, aqui no município tal, o prefeito é, é humano, mas não tem quem segure, aquele Ciro vai dar de lavagem. Me encontrei com um cidadão ali no Good Salles, fui almoçar domingo, e ele disse, olha, a gente apoia o humano, mas lá é 9-1. Ou seja, é uma onda que ninguém segura. Tem coisas que estão já definidas. É claro que, para consolidar isto, nós temos que ter, e eu falo isso diariamente com o núcleo, nós temos que ter um grande programa de governo exequível, onde o povo do Ceará abrace. E esse plano de governo passa pela saúde, passa pela infraestrutura de saneamento básico e pelo combate efetivo à violência, com repressão e com políticas de segurança pública, que é bem diferente de combate à violência. A política de segurança pública, Sueli, é política de segurança pública de saúde, que é dar saúde à pessoa quando precisa, política de segurança pública de moradia. O estado do Ceará tem 386 mil famílias sem moradia digna. Política de segurança pública de saneamento básico. Nós temos 25% do estado com saneamento básico. 75% não tem esgotamento sanitário. Isso é uma calamidade, isso é uma tragédia. Você não tem um banheiro, você não tem um aparelho para defecar. Nós temos que ter uma política de segurança pública de cultura. Se você tem políticas de segurança pública, você evita a violência. Então, nós temos que ter uma repressão que chegou a níveis estratosféricos. Para você ter uma ideia, quando o Cid foi candidato para derrotar Lúcio Alcântara, que estava com a popularidade bem lá em cima, o número de assassinatos no Ceará era de 1.797. Não chegava nem a 1.800. O Ronda do Quarteirão foi o programa criado para derrotar o governador vigente. Porque a violência com 1.800 homicídios no ano era insuportável. O Ronda do Quarteirão, que foi uma grande mentira, derrotou Lúcio Alcântara. E no governo Cid chegou a 4.000 homicídios. Governo Camilo a 4.000 homicídios. E Elmano termina 25 com 3.021 homicídios. E Lúcio Alcântara deixou o Estado com 1.797. Então, nós temos que ter um programa de governo que combata essa violência efetivamente e que faça políticas de segurança pública nas outras áreas para que essa violência seja, na verdade, findada. Sem as duas coisas, nós não vamos ter fim. O senhor está comparando a vontade de mudança que tirou os coronéis e botou Tasso Gereissati, Isso. com a vontade que o senhor diz agora de mudança, de tirar o 20 governo anos do de PT para botar esse projeto agora do PSDB, Isso. certo? Agora, assim, a realidade dos coronéis era uma realidade muito diferente do que é hoje, né? Sim. Assim, o estado dos coronéis, eu acho que ninguém mais, a gente estava saindo de uma ditadura, ninguém mais queria viver no coronelismo, né? O próprio slogan do Adalto Bezerra era quase que uma ameaça. O Adalto Bezerra, que o senhor teve tanto respeito e tanta amizade, mas o slogan dele é eu vou voltar. Era quase uma ameaça, né? A pessoa tinha medo desse vou voltar. Mas a realidade dos coronéis ninguém queria. E a candidatura, na ocasião do Tarso, ela não foi gestada na base, ela foi gestada dentro do centro industrial do Ceará, os empresários que compreenderam que, naquele momento, o Estado precisava dar esse salto e mudar, sair daquele modelo e ir para outro. E houve, a partir dali, a mudança do perfil do Ceará. Aí é onde se começa a fazer política como ciência. Quando esse centro industrial se reuniu,
começaram a realmente sentir o que é que a população queria, eram as vozes da rua. Quando eu digo hoje que o sentimento de mudança, guardando as devidas proporções da época, de 86 e a época 2026, que os 6 se coincidam, é um sentimento de mudança generalizado. Não importa mais aí o perfil do Estado, ainda na mão dos coronéis da ditadura, e o Estado na mão da democracia, mas há 20 anos com a mesmice. Nós estamos no 20º ano, podendo ser 24º daqui a pouco, que é a mesmice, Cid, Camilo, Camilo é humano. Chega um momento que o povo diz: basta, esse modelo não dá mais. Encerrou o ciclo. Até porque esse ciclo tem algo que maltrata demais a população, a sociedade, que é a violência sem fim. Ela é como frutas, coisa sazonal, um ano dá menos, um ano dá mais. A castanha, esse ano não deu, esse ano choveu menos, deu menos. Ah, esse ano deu mais castanha. É uma coisa sazonal o clima no Ceará. Então, essa mudança se estabelece porque o povo não aguenta mais essa violência. E o Ciro vai ter um programa de combate efetivo com repressão à violência. E o povo não aguenta mais, está numa fila de cirurgia, onde temos mais de 60 mil pessoas esperando cirurgia de catarata, que não pode mais enxergar, cirurgia de próstata, conduzindo uma sonda no pênis sem poder sair de casa, pessoas que precisam fazer uma cirurgia de colo de fêmur, que está 3, 4 anos esperando. Então, um governo desse tem que mudar, porque a população precisa de esperança de vida nova. Mas mudar para onde? Qual é a mudança? A mudança, se Sim. você fizer um programa de governo, onde você estabeleça que esses problemas, que são estruturais, que não deram solução, nós vamos resolver. Vou dar uma ideia de algo prático. Eu tenho um primo vereador em Lavra da Mangabeira, né, Ferrer. Vivia me pedindo coisas para resolver aqui da área de saúde. O prefeito de Lavras, o Ronaldo da Madeireira, ele fez algo que deva ser exemplo. Ele fez convênios com hospitais particulares, aprovado pela Câmara dos Vereadores, onde o cidadão de Lavras é operado, é internado nas próprias clínicas particulares e nunca mais veio lavrense de lá para cá para se operar de vesícula, de próstata, de hérnia, de exames endoscópicos, porque ele faz tudo ali no entorno da região. Porque ele criou um mecanismo, uma coisa simples. Pede autorização, como nós demos Então, essa aqui, seria a saída a para a saúde saída. daqui. Nós demos ao governador Camilo, Hum. nós demos à governadora Isolda autorização de 100 milhões para encerrar, para diminuir ou acabar com a fila de cirurgias. Cadê o fim dessa fila? Aumenta cada dia mais. Por que não se faz convênios com a iniciativa privada? Será, Sueli, que uma pessoa que serviu ao Estado do Ceará durante anos, anos e anos, está com uma catarata, cirurgia de R$ 2.800, vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos por um procedimento de R$ 2.800 que você faz pelos planos de saúde? Paga o que o plano de saúde paga, o que o ISEC paga, o que a Unimed paga, o que os planos de saúde pagam para ter uma iniciativa privada e resolve o problema. Uma cirurgia de próstata, uma cirurgia para quem aprendeu, uma cirurgia simples para quem aprendeu. A pessoa esperar 3, 4, 5 anos, fila de pessoas que têm câncer, que morrem na fila, sem contemplar o hospital ou o médico poder lhe curar. Então, se você não tem inovação, continuar na mesmice 20 anos, e isso está há 20 anos dessa forma. A violência está aí há 20 anos. O saneamento básico está aí há 20 anos. Então, chegou o momento do povo dizer: eu quero mudanças. E o Ciro tem toda a capacidade para dar essa transformação no Estado. E vamos fazer isso através de um programa
que o povo vai abraçar. Eu não sou advogada do diabo, mas como eu sou jornalista há um bocado de tempo, eu lembrei na saúde, o Ciro, secretário de saúde municipal, numa greve dos médicos, que os médicos passaram uns 2 meses, acho que só até Sim, nessa época eu devia participar desse movimento, que ele comparou vocês a sal, que era branco, barato e tinha em toda esquina. E ele também esteve, eu acho que no governo do Cid, como secretário de saúde, ou do Camilo, ele passou uns meses. é uma efemeridade, né. O Ciro passou, acho que no governo Cid, cerca de 6 meses, Pois era uma mas oportunidade, né? acabou com o corredor. O O corredor cor HGF, o piscinão. corredor, o piscinão, ele foi findado na época que o Ciro era secretário da saúde. Movimentou e deixou essas pessoas todas em enfermarias. Então, essa coisa efêmera na saúde que ele passou, foi positivo, porque ele conseguiu tirar aquela coisa pavorosa que voltou, que é o piscinão do HGF, né, piscinão do JF. Infelizmente, as pessoas padecem nessas unidades por vários meses, né, passa meses dentro dessas unidades chamada de piscinão. Infelizmente, a saúde pública é uma coisa realmente que, apesar de todos os investimentos, da descentralização, ainda é uma coisa Se não que houver dói, porque a pessoa com a saúde ali, ela realmente precisa de urgência, né? isso. E também eh, a saúde pública está super inflada, porque todo mundo está Olha, doente, né? o As povo pessoas não têm mais poder aquisitivo para ter um plano de saúde, não tem condição. entendeu? Porque muitos que tinham um plano de saúde bem ou ruim, hoje migraram para a rede pública, Rede pública. Olha, né? a medicina é a preventiva. A preventiva é no posto de saúde, com educação na área de saúde, para você controlar a sua hipertensão arterial, que muitos morrem sem saber se tem, controlar a sua diabetes, que muitos são diagnosticados já com comprometimento de vasos, pé diabético, Atenção AVC. primária, né, que acaba A indo para atenção terciária, né? primária é a salvação. Sim. Isso é de obrigação municipal, como a educação básica, fundamental. Olha o termo, educação fundamental. É fundamental a educação, também dos municípios, né. Toda política pública que a competência legal é dos municípios, elas falham, porque a grande maioria dos prefeitos tratam com desdém os municípios que eles administram, né. Então o Brasil é feito por municípios, o Brasil é feito por prefeituras, por cidades, que dá o estado e dá a União. Então é lá que muitas vezes nasce o problema. Aliás, é lá que a maioria das vezes nascem os nossos problemas, que a solução seria lá. O senhor está dizendo que a maioria dos prefeitos trata com desdém o município que Com ele administra, por quê? O que é que desdém? essas políticas públicas que não são efetivamente aplicadas. É justo um uma família que tenha um aluno que coloca na escola pública municipal não poder competir com o seu que estuda numa escola particular? Por que que aquele aluno, ele não tem a mesma qualificação, já que a diretriz é nacional, a diretriz de educação é nacional, e aquele menino da escola pública municipal, da escola fundamental de competência legal do município, ele não tem condição de caminhar junto ao meu e ao seu e de concorrer aos cargos de vestibular, aos cargos de concurso que os nossos têm, porque o município falhou na educação fundamental. Depois vem a parte que é a competência do Estado, que é o ensino médio, mas muitas vezes pega um aluno mal formado. E o aluno mal formado na escola fundamental, olha o nome, fundamental, ele fica difícil de ser trabalhado, porque a época, o tempo certo, era do ensino fundamental que deixou-se perder. Deputado, é um negócio tão absurdo que eu ministrei umas aulas, para professores pela Universidade Vale do Acaraú. Tinha, alunos que estavam se formando em professores que não sabiam escrever.
Esses é que Então, vão formar alunos. assim, veio lá do começo. Creio eu que isso já faz algum tempo, né, Sueli, creio eu que de lá para cá muita coisa melhorou no que diz respeito à qualificação do professor, né, É então porque eh, existe uma premiação, né, para carreira, né? Se a pessoa vai se formando, o Estado tem uma carreira do magistério, né? tem. Que assim, se Hoje ele tiver especialização, se ele tiver um mestrado, um tem a doutorado, titularidade que acadêmica, isso aí né, vai que incentivando a é ele melhorar profissionalmente, academicamente falando, e com isso também volta para o aluno, a né? Assim, qualificação do professor é estimulada, paga-se melhor para aqueles que têm uma qualificação maior, que é a titularidade acadêmica, que a pessoa cresce, melhora a sua remuneração de acordo com a sua formação. Para que isso? Para o resultado final ser a boa formação dos alunos que ele ministra os seus conhecimentos. e o deputado Heitor Ferro, qual vai ser a participação dentro dessa campanha Olha, eleitoral, que vai ser muito acirrada? eu acredito no Ciro, tenho confiança de que ele tem a capacidade de administrar o Estado, é um candidato com lastro de ser presidente da República e que se oferta para ser governador do Ceará. Nós não podemos perder essa oportunidade. O Ciro Gomes tem lastro para ser presidente da República e está se oferecendo para ser governador do nosso Estado. E é talvez a grande chance de ele se tornar presidente, porque ele vai transformar o Ceará como exemplo efetivo de uma unidade federativa que evoluiu, que cresceu, que se desenvolveu com o seu governo. E quem vai fazer parte, você disse que ele passou 20 anos estudando o Ceará. Não Qual é o só o Ceará, o projeto? Brasil, né? O O senhor Brasil. falou Ceará, É, mas é o Ceará, o vamos lá. Brasil, é. Qual é esse projeto Olha, mesmo? isso Efetivo, assim, é no como eu lhe papel. disse, ninguém tem projeto pronto e acabado, por enquanto. Nós não temos projeto pronto e acabado. Até porque vocês vão Mas ter que construir a é, várias mãos, né? é, Ou não? com certeza, eu posso lhe garantir que já existem pessoas trabalhando um projeto de governo para o Ciro apresentar esse projeto no lançamento de sua campanha. Porque ao lançar sua campanha, isso vai ser um impacto tão forte, porque o Ciro está com essa dianteira toda sendo só pré-candidato, sem exposição de televisão, sem ainda apresentar um programa de governo que vamos apresentar, e ele já empolga os municípios todos. Quando ele apresentar um programa que nós vamos ter, um programa, você vai ver que o povo do Ceará vai abraçar esse programa e ele vai ser o próximo governador do estado. O senhor vai para o PSDB, vai ser candidato a deputado estadual? Pelo PSDB, candidato estadual. Por A que não deputado federal? estadual. O mandato de deputado federal precisa de muita capilaridade. Você tem que andar nos municípios, você tem que ter lideranças, e você conhece como é a política do interior. A política do interior, ela precisa de recursos para você trazer para si os apoiadores. E eu não tenho condição emocional dessa política, não dá para mim, né? Então eu vou continuar estadual, porque federal eu não tenho como capilarizar-me no território cearense. Então, são realidades diferentes, porque o senhor disse que para governador o povo vota independente Ah, de ninguém dinheiro ou de dita, partido, o senhor ninguém falou. dita o voto Mas o majoritário. federal, ele só vai se for comprado. Só vai se tiver apoio de prefeito, vereadores e liderança. Sem esses apoios, não. Basta você ver os deputados novos que se elegem, você nunca soube nem quem era, de repente é deputado federal, né? E estaduais também. Tem alguns estaduais que vêm do interior e que muitas vezes, sem o apoio dessa liderança e de prefeitos, ele não consegue galgar êxito, né? Eu só tenho voto mais aqui na capital, Lavra da Mangabeira, que é a minha terra natal, e Jaguaretama, que eu sou adotado como filho de lá. Os É. outros são
votos pingados de admiradores isolados. Pela sua história, trajetória de vida, o senhor está fazendo uma crítica aí que, resumindo, só chega quem tem dinheiro. Olha, é muito difícil a gente, Isso com a tira, deixa eu terminar, esse- isso tira essas pessoas, o político sério da vida olha, pública. é você dizer, um parlamentar dizer, olha, isso aqui só foi dinheiro que elegeu, é complicado porque você tem que ter a prova Sim, do que você está afirmando, que o ônus né? da prova acaba que é É, acusa. Mas a gente está porque, acusando, é geral, né? porque o que acontece no Brasil inteiro, basta ver o Congresso Nacional, que grande parte dos deputados são pessoas que nunca foram sequer vereadores, nem prefeitos, são empresários que conseguem um mandato eletivo, né? Cabe ao Ministério Público Eleitoral, à Justiça, fazer um bom acompanhamento dessas eleições, todas as eleições, porque quem adquire mandato com compra, ele vê o eleitor como mercadoria. E mercadoria que você compra, você faz dela o que quer. Você joga no lixo, você joga aos porcos, você espalha no mar. Se é mercadoria que eu comprei, eu faço dele o que eu quiser. Ou deixar ela ali e só vai buscar Se daqui a 4 anos, né? se é um mandato que você não É, conquista, é. né, o seu dia a dia, é um mandato que você não tem compromisso com a definição constitucional de um mandato popular. Teve aqui, na IC, há um mês e pouco, uma pessoa que é aliado de vocês, que é o advogado Cândido Albuquerque, Sim, muito brilhante, um jurista grande brilhante, profissional, um advogado grande renomado. jurista, sabe, uma capacidade intelectual, e ele disse que ia tentar se viabilizar como candidato a Senado, exatamente por falta dessa qualificação moral e técnica, intelectual desse Congresso que ali está, que precisa de pessoas que entendam de leis, que representem de verdade os estados e a população ali. O senhor concorda? Olha, o mandato, ele deixa de existir sem um assessoramento técnico, né? Eu sou médico, curioso do direito, gosto de ler, mas se não for a assessoria técnica que você tem, o seu mandato não anda. Os mandatos em Brasília, as qualificações que nós temos lá, muitas vezes é de pessoas que realmente não têm a qualificação para ter uma representação popular. Foi legitimamente eleito, o Ministério Público não desabonou, o povo elegeu, se legitimou. E cabe a essas pessoas, e aí a gente parabeniza a valentia cívica do Cândido, que mesmo sem ter tido mandatos outros, vereador, deputado estadual, deputado federal, tem o interesse em ser senador da República, o interesse em servir, né? O difícil é, se não for uma onda, Viabilizar essa candidatura. viabilizar. Se não for uma onda, viabilizar, né? De repente, Mas ele vai no efeito Eduardo Mas Girão o Cândido é do ano, um grande da eleição profissional do passada. direito, né? Um grande operador do direito, foi reitor, foi presidente da UAB. O Cândido ele tem um lastro intelectual e um lastro administrativo que o credencia a pleitear qualquer cargo eletivo. Agora, como eu sempre digo, tem que botar a mão na massa, tem que ir atrás de eleitor. Para além dessa qualificação técnica do parlamentar que vai eleito, porque, como o senhor está dizendo, o parlamentar lá ele tem a verba para ele contratar pessoas Isso. qualificadas para assessorar o mandato, existe a questão da responsabilidade do eleitor em saber que ele está lhe representando. Porque muitas vezes o eleitor coloca no parlamento, no Congresso, pessoas que estão representando interesses outros que não da população. Eles estão representando os interesses das bets, ou eles estão representando o interesse do setor tal, e ali, quando ele chega, é um cheque sem um cheque assinado em branco, como o senhor sempre falou. Eu tenho uma história que um deputado federal, o senhor fará o nome que você conhece, ele foi buscado por uns estudantes de Lavras, que lá em Lavras nós temos
a semana universitária. E foram falar com esse deputado federal, que tinha sido votado em Lavras, isso há algum tempo, né? Não é coisa de agora, não. E foram lá, pediram a ele a audiência, ele recebeu, aqui em Fortaleza, e disse: deputado, nós somos de Lavras, nós estamos formando aqui a comissão para a semana universitária, e como o senhor é representante de Lavras, eu disse: não, meu filho, eu não sou representante de Lavras, não. Mas o senhor teve lá 1.500 votos? Eu disse: não, eu comprei esses votos. Eu não sou representante. Os representantes foram fulano e beltrano que eu comprei dele, ou seja, isso é um folclore Mas é um pouco que é a que, realidade, né? obviamente, que eu digo sem dizer nomes, porque a história me foi repassada com nomes, mas eu não posso aqui chegar e dizer que isso é a pura verdade, porque eu carecia de provas para isto, né? E sem provas a gente termina sendo processado. Mas cabe ao eleitor repudiar aqueles que chegam nos seus municípios De paraquedas, né? de paraquedas tentando se eleger com compra de votos. Eu até digo assim, se o eleitor for inteligente, e muitos são, se alguém quer comprar sua consciência, finja que vende, mas não entrega o produto. Finja que vai votar, mas quem está comprando voto está comprando consciência. E comprar consciência humana é um crime abominável, né? Então, o eleitor ele tem que fazer essa ponderação ele próprio. A corrupção é dupla, é de quem compra e é de quem vende. Se o candidato trata o eleitor como mercadoria, que coloca no canto e só volta a pegar a mercadoria daqui a 4 anos, o eleitor vende o voto e vota em quem quiser e bota aquele candidato também ali na prateleira. Isso, olha, o eleitor devia raciocinar assim: se esse cidadão é capaz de querer comprar a minha consciência, o que é que ele vai fazer quando chegar lá, né? Ele é capaz de fazer muita coisa se ele se eleger. Portanto, eu vou tentar aqui impedir. Eu vou receber o dinheiro dele e não vou votar, porque ele quis me enganar, quis me submeter a uma compra, quis me transformar em 1 quilo de arroz, em 1 quilo de feijão, em um rolo de fumo, porque ele quis me comprar. E quem se vende é mercadoria. Apoios para o candidato, pré-candidato Heitor em 2026, em outubro. O senhor vai continuar só com a base em Fortaleza? Eu normalmente ando muito em Fortaleza nas campanhas, né? Ando muito, ando a cidade toda mostrando o que fiz. E tem 2 municípios, como eu disse, que é Lavras e Jaguaretama, que eu sou filho de Lavras e adotado filho de Jaguaretama. E votos pingados. Aqui na região metropolitana eu tiro mais. Tiro em Calcaia, eu tiro aqui no Aquiraz, tiro aqui em Maranguape, porque são municípios que funcionam como bairros, que ouve mais a televisão, que vê mais as redes sociais, né? Então, essas pessoas fazem um senso crítico e eu consigo ser ajudado por muitos. Mas os meus votos é Fortaleza, região metropolitana, e Lavras e Jaguaretama. O senhor acredita que essa onda que o senhor diz, onda Ciro, vai conseguir eleger uma boa bancada, caso ele chegue? Sim, sim. O Ciro Gomes vai surpreender a todos com o voto de legenda. O Ciro, ele vai ajudar a fazer uma bancada do PSDB de 8 a 9 deputados estaduais. Então, o PSDB vai voltar ao que ele já foi Vai no passado voltar na Assembleia com a Legislativa. força do Ciro Gomes, o partido está se reerguendo. Ele, nesse arco de aliança, qual os quantos assim, minutos hoje? Eu não sei o tempo, mas o tempo, se o P vier, que é a União Progressista, o tempo é fabuloso. Se o PL vier, aumenta muito mais esse tempo. Então, tempo de televisão não vai ser problema. Esses partidos vindo, dinheiro para a campanha se movimentar e se capilarizar, também não vai ser problema, né? Aliás, eu digo que o Ciro Gomes ele se capilariza por si só. O nome do Ciro, ele se capilariza no Estado, independente de recursos financeiros.
Quem viver verá, né? Quem viver verá e pode escrever. Aposta que que ele vai chegar em terceiro lugar. Aqui? Não, eu não estou apostando, eu estou dizendo que existe essa Primeiro que não aposta. vai ter 3, eu acho que vai ter só 2. É. E a Vai eleição, continuar polarizado? e a eleição, E o Eduardo Girão, vocês olha, o estão Eduardo contando que ele Girão vai junto com vocês? um senador, admirável senador, 8 anos de mandato. Pode ser que o Eduardo, no final desse processo pré-eleitoral, ele se defina para uma proporcional e deixe a campanha majoritária ficar entre os dois. Será a eleição no primeiro turno. Ciro ganha no primeiro turno. Vamos conferir daqui a outubro, né? Está vendo como eu acredito no meu candidato? Tenho convicção e sinto firmeza. Junta até o último dia para ganhar ou para vencer. Até o último dia para ganhar e para ganhar. Tá bom. Nós conversamos com o deputado Heitor Ferrer, deputado estadual do União Brasil, mas que deve ir para o PSDB agora até o início de abril, junto com os outros colegas. Já estamos na janela, né? Já estão na janela. Então, assim, obrigada pela Eu participação. estou doido para pular a janela com os meus outros companheiros da Assembleia. Vai pular a janela. Nós conversamos com o deputado estadual Heitor Ferrer, uma figura política muito respeitada aqui no Ceará, a quem agradecemos sua Eu é que participação. agradeço a honraria de estar aqui. Agradecemos também a todos que nos acompanharam, a nossos parceiros das rádios afiliadas, e a gente fica por aqui. Até para o nosso próximo encontro.